mas elas vão se firmar agora. A hipertensão arterial, a arritmia cardíaca, endocardite, aterosclerose, a aterosclerose e outras enfermidades, daqui a pouco eu vou explicar como é. A estenose aórtica, doenças reumatoides e até a sífilis e a gangrena. Então, veja só, nesta fase, o diabetes já se infiltrou e invadiu algumas extremidades, pés, mãos, nariz, seios, olhos. É a fase mais violenta, certo? Então, gente, que eu estava falando para vocês, veja, como é que esta fita ruim, perversa, ela faz esse estrago todinho no organismo só porque foi codificado um ser em potencial, um ser de células boas, né, com grandes possibilidades. Então, quem é que elas fazem para elas bagunçar com o organismo da pessoa? Elas pegam a gordura, exatamente isso, ela pega a gordura, certo? Essa fita leitora ruim, ela trabalha com as coisas mais assim, mais pesadas, tipo assim, trabalha com o sangue, trabalha no intestino, certo? Fazendo trabalho no intestino, no sangue, na gordura. Então, elas aproveitam e pegam a gordura que elas carregam pelo sangue e vão lá, ó, vão bem na aorta e começam a jogar gordura na aorta, de propósito, viu? De propósito. Por isso nós temos a aterosclerose aórtica, nós temos uma série de coisas, né? Arterose, estenose, e aí o coração não vai aguentar e começa a arritmia e começa um monte de coisa. Então elas pegam a gordurinha vão carreando pelo sangue. Elas trabalham com sangue também. Eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima para vocês. Veja só. Cada órgão, você já sabe que aqui é homem, mulheres, mulheres e homens. Cada órgão existe, digamos assim, a população específica que trabalha naquele órgão. Por exemplo, no pulmão só trabalha mulheres. E digo mais, não é mulheres ácidas, nem mulheres nitrogênio, nem carbono, não. São mulheres oxigênio. No pulmão. No cerebelo trabalha também só as mulheres, que os nervos, olha só, se você não sabia, né? Nervos e músculo, quem trabalha com isso são só as mulheres. Elas também trabalham, deixa-me ver, no coração também são só as mulheres. Em genética, só as mulheres. Você vai dizer, só é as mulheres quem trabalham e o organismo é todo? Não, não. As funções importantes também são os homens. Por exemplo, lá no cérebro, tálamo, hipotálamo e tal, né, vai estar o trabalho dos homens. Nós temos também, deixe-me ver, outra função dos homens. Os homens também trabalham com a parte do sangue. Eles trabalham assim com a parte mais pesada ou a parte mais importante, assim, que não pode haver, a parte que não pode haver muita infiltração, digamos assim, das mulheres, que é perigoso para o organismo. Então, o que vai acontecer? Eu estava falando sobre que não ultrapassa os 300, já ultrapassa a albumina os 300 miligramas ao dia, certo? Então, aqui nós já partimos para uma insuficiência renal, mas eu ia dizer uma coisa importante, esqueci agora. Para uma insuficiência renal, os rins começam a tornar-se atróficos e com insuficiência renal e assim já começa nesta fase da evolução, já se conta numa faixa de 10 a 20 anos, é justamente o que diz a ciência. Aí o que acontece? Elas invadem, presta atenção, elas invadem as extremidades, os pés, as mãos, o nariz, os seios e os olhos, certo? Onde tem extremidade, elas vão lá e invadem, certo? Elas começam a jogar aquela gordurinha. Elas têm a capacidade lá nos pés, no nariz, nos olhos também, elas têm a capacidade de transformar, de formar micróbios. A palavra é essa, ela forma micróbios.
E daí, quando ela se infiltra, você não sabe, ela fica ali quietinho, vai, e aquilo vai necrosando, certo? Daqui a pouco vira um micróbio, e aí fica muito difícil para você fazer uma reversão destes quadros, certo? Então, veja só. Então, o quarto estágio já é o ponto final, certo? O quarto estágio, nós já temos aqui a evolução da invasão dessas CCMs, né? E uma qualificação extra, com filhos extras, ou em duplicada, né? Quando também é gêmeos, é outra complicação também para o organismo. E as albuminas, que são alfas, certo? Então, nesse último estágio aqui, já o paciente ele já evolui assim praticamente para óbito, né? Porque já está necessitando de hemodiálise e de outras coisas mais, às vezes amputações, né? De pé, de mão, não sei o quê. E aí é ponto final mesmo, porque não foi tomada uma providência a tempo, né? As pessoas, é uma coisa silenciosa, vai passando o tempo, vai, e termina o paciente vindo a óbito, certo? Então, veja só, eu queria também falar para vocês os fatores de risco. A hipertensão arterial, né? Que essa hipertensão arterial já é provocada por elas. Como eu disse para vocês, elas começam a levar gordurinha para as artérias, né? Começa a levar gordurinha, começa entupindo aí tudo, que é para poder, a intenção delas é essa, né? Elas querem que o paciente venha mesmo a óbito, né? Então, nós temos aí o tabagismo, que também é perigoso, a raça tem tudo a ver, gente, com a nefropatia diabética ou com a diabetes, né? Por quê? Porque também essa questão que eu disse das células ruins. Então, por exemplo, se é uma raça, digamos assim, vamos dizer, uma raça boa, no sentido de que ela está fazendo ali, construindo células boas, né? Células, uma raça organizada e que vivem assim na linha, direitinho feito o trem, construindo células ótimas, células boas, filhos inteligentes, não sei o que lá. Então, ela também é onde ela mais ataca, certo? Ela não vai atacar quem tiver célula que não tem importância, que não sei o que não. Importância, para elas, o critério celular será o cruzamento, a constituição que eu apresento ou que eu codifico um novo ser. Isso é o que importa para elas. Então, fatores genéticos. É claro, o fator genético tem tudo a ver. Se eu já apresentei, já mostrei que eu tenho células alfa, células boas. Aí codifiquei um filho de células boas também, e ele codificou também um filho de células boas. Então, logicamente, eu e quem fizesse parte dessa herança genética mais próxima, avós maternos, avós paternos, todos nós estaremos correndo o risco de sermos atacados na hora por essa fita, certo? Então, assim, todos nós, o pai, a mãe, avô materno, avô paterno, correm todos o mesmo risco. Então, daí porque é muito importante esse cuidado, fatores genéticos. O controle glicêmico, se alguém tiver a sorte, né, de descobrir através do controle glicêmico que está com problema, mas o problema não é só descobrir. Se for só descobrir, seria bom, mas precisa da solução, não é só descobrir que eu estou diabética, e aí eu vou fazer o que para melhorar? Isso que é importante. E uma coisa simples, mas também é importante, observar a cor das unhas. Poxa, minhas unhas estão escuras. Minhas unhas do pé estão escuras. Eu estou sentindo uma coisinha aqui no meu nariz. Então, eu preciso ter cuidado. Nos meus olhos, minha vista está turva. Eu estou sentindo minha vista, estou muito incomodada com a minha vista. Estou sentindo uma dor aqui no meu seio, uma coisa aqui, não sei o que, estranha. É muito importante se observar. É observando que a gente vai saber se elas estão aí atuando, né? Querendo destruir o organismo. Então, o que fazer? Eu falei, mas e aí? O que fazer com essa invasão?
Então, veja só, eu disse que elas vão lá na ponta dos dedos e elas geram micróbios na ponta dos dedos para que depois você venha a perder seu pé e tal, né? Seus dedos, seu pé, sua perna, sei lá. Então, uma coisa simples, que eu poderia nem estar falando aqui de tão simples que é, mas eu falo sim, porque eu sei que é muito importante. É uma coisa chamada escalda-pés. Ela tem a capacidade de matar esse micróbio devido ao choque térmico que é apresentado. Se você não sabe o que é escalda-pés, vai no livro de literatura de ciências, literatura médica natural, que está lá bem explicadinho. Realmente funciona, porque é o choque térmico ali estabelecido que faz com que eles realmente morram, né? Encerrem. Então, uma outra coisa também é a ingesta alimentar e hídrica. Uma ingesta alimentar, gente, que não está ali se empanturrando de doces, de sucos muito doces e tal, você vai, digamos assim, vai adiar um pouco essa invasão, certo? Porque você não está alimentando ela precisa do alimento dela. Então, o alimento dela, ela gosta de um docinho, ela vai gostar, né, de um alimento assim que ela se firme, né? Então, se você não está dando o alimento para elas já dizem, opa, aqui não dá para mim, né? Então, por aí. O exercício também, gente, é muito importante. Consegue banir a atuação dessa fita reversa no nosso organismo, certo? O exercício também tem essa capacidade, até porque ele queima a gordura e é da gordura que ela começa a fazer essas artilharias todas no nosso organismo, né? E por aí vai. E uma para finalizar aqui, né, que eu já estou cansando vocês em tanto tempo, uma coisa muito importante que eu fiz, eu considero assim bem importante, foi uma fórmula que eu construí a partir desse estudo, desse conhecimento. Coloquei em prática, tá vendo? Peguei as células alfas e coloquei numa fórmula. Esta fórmula me serviu como vacina durante todo esse período aí do Covid. Eu, graças a Deus, fui escapando assim, porque tomando a fórmula. Porém, como é que se diz? Mas eu me vacinei direitinho, né? Porque as exigências e tudo mais, mas eu não estava assim com muito medo, não. Mas tomei a vacina, sim, para seguir, né, o código de ética e tal e tal. Então, mas esta fórmula, ela consegue banir. Por quê? O que acontece? Inclusive, falando ainda um pouco da vacina. As vacinas que nós tomamos, elas são as vacinas brutas, digamos assim, agressivas também. Elas melhoram, mas elas também saem ali, né? As células da gente, que trabalham para a gente, as células boas, elas ficam um pouco impotentes, né? Depois elas se restabelecem, porque elas conseguem fazer isso. Mas esta fórmula que eu criei, que são de células alfas puras, boas, elas conseguem restaurar todo o seu organismo. E olha, seja lá onde for, músculo, pele, sangue, e até do diabetes, né? Então, assim, vai aí uma dica para vocês. E em breve estaremos novamente lançando ainda outros vídeos com coisas assim bem importantes, né? Eu estou vendo aí o sangue, ainda estou pesquisando e tal, para que a gente possa, como se diz, apresentar para vocês. Muito obrigada e boa noite.